Olá, bom dia e bom dia. São 6h17 da manhã de uma segunda-feira, do dia 5 de junho de 2023. E vamos lá. E sobre o que nós vamos falar? Sobre aquilo que cada um é livre para realizar. E o que seria isso? Puxa vida, o que seria isso? Eu sou livre para pensar. Eu sou livre para com o outro estar. Eu sou livre para o meu pensamento manifestar. Eu sou livre para eu assinar aquilo que o meu pensamento está a. Eu sou livre para esse mesmo pensamento amarrar. Eu sou livre para a vida de Deus. Eu salientar. E o que seria isso? O que isso poderia significar? Poderia significar, em primeiro lugar, o sentido de respeitar. Sim, acontece que eu não sei bem que dicionário a gente costuma consultar. Sim, para buscar o sentido que cada palavra tem para nos dar. Isso foi ficando um tanto quanto fora do lugar. E a gente poderia até se perguntar se há culpados, culpadas. A questão é que a gente resolveu tripudiar, sim, sobre o básico do lugar. E todas as vezes que a gente assim realizar, toda uma sociedade irá se prejudicar. Porque a gente esquece que da fralda criança não vai mais precisar. A gente esquece que criança vai aprender a andar. A gente esquece que a puberdade vai chegar. Não, a gente esquece que a adolescência é uma fase um tanto quanto complicada da gente saber acompanhar. Não, a gente esquece que essa mesma criança que um dia esteve a engatinhar, e bubu, dudu, dandá, tititi, tatatá, vira adulto no lugar. A gente esquece. Se por um só momento a gente pudesse lembrar que toda a carga que a gente costuma jogar na criancinha que um dia a gente esteve de fato a admirar enquanto, sabe como é que é bebezinho no lugar? Com toda certeza a gente iria pensar infinitas vezes antes de a gente, enquanto adulto, conceito o tempo todo escandalizar ao ponto do próprio conceito perder o seu próprio significado no lugar. Olha, quando a gente não tem conceito para a gente dimensionar, sim, dimensionar o B e o A, imagine se a gente vai poder falar o que é beabá. Já que a gente resolveu mesmo vassoura virar. Imagine a condição da gente ser vassoura. Um dia a gente está lá, sim, varrendo sujeira para tudo e quanto é lugar. No outro dia, alguém vem nos pendurar, feito penduricalho, sem nenhum tipo de valor. Mas aí alguém vai se lembrar e pega a vassoura, sim, para de perna, ficar. E aí a gente começa de fato a arrotar. Sim, sabe como é que é? Querendo de fato o ar. Sabe como é que é? Limpar, sujar, sei lá. Olha, essa condição da gente o tempo todo não se incomodar,
não se incomodar mesmo com o tipo de vida que a gente está a levar. Olha, a gente acha, não, a gente acha mesmo que não está a se prejudicar. Olha, se eu vier de fato somar toda uma cadeia alimentar, o prejuízo com toda certeza sempre vai desembocar, sim, naqueles que acham que a vida pode mesmo levar longe desse tipo. E o que é ficar longe? O que é ficar longe? Quando nós não temos, sim, uma escola para a gente colocar a criança para no horário determinado entrar, lá ficar e só sair quando o horário determinado terminar. Puxa vida. Mas por que a educação estiveram de fato a esculhambar de uma forma em que você não sabe mesmo qual a importância que a educação tem no lugar? Olha, transformar o conceito de educação de uma maneira um tanto difícil mesmo. A gente lidar. Sim, porque, olha só, tem a educação do tipo B e a educação do tipo A. A do tipo B serve para uma profissão, a gente conquistar. Só serve para isso. Depois a gente pode, de fato, defecar, jogar em algum lugar. É o alimento que, com toda certeza, nem na fossa vai ficar. Aí vem a educação, que só serve mesmo para menino a gente desrespeitar. Porque a gente não considera nem o conceito A, nem o conceito B. A gente não sabe mesmo esse tipo de educação conceito A. Alguns dizem, não, é importante que o menino vai, sim, uma profissão conquistar, vai na faculdade. Outros dizem, santo, é uma perda de tempo frequentar. Quando o meu filho chega lá, já está na hora de voltar. Eu muitas vezes digo para ele, para que você vai acordar? Pode aí ficar. Procure de fato a casa ajeitar. Eu preciso trabalhar. Não vai sair para brincar. Fica dentro de casa. Olha, a gente deveria separar, sim, o conceito de educar. Sim, separar o conceito de educar. Sim, aquele que é necessário a família dar. E o Estado não tem o direito, não. Não tem o direito de opinar, não. Se a mãe, o pai, quem está a criar, desejar ensinar um menino que o garfo deve ficar aqui, que a faca deve ficar lá, que a colher a gente deve colocar nesse lugar, o Estado não pode. Não pode querer direcionar a ordem da faca, do garfo e da colher do lugar, não. São os educadores do lar que essa tarefa tem que realizar. O do lado é dado a ele o direito de apenas respeitar. Ele não tem nada a ver. Ele não tem nada a ver com a educação de cunho particular. Imagina o Estado. Mas a gente resolveu, de fato, o filho dos outros violentar. A gente resolveu avacalhar. Educação familiar. A gente deixou a babá, sim, que na tomada,
que na tomada a gente esteve a ligar, tudo realizar. E aí a gente deveria mesmo, o tubo de imagem apresentar, que é para a gente ter noção do que a babá esteve a realizar. Sim, com os filhos, que até viraram pais no lugar, sem ter a mínima noção do prejuízo de tudo aquilo que a babá esteve a realizar. Porque se era difícil, a gente procurar, sim, 4 paredes para bom dia a gente dá. E a criança entregar, imaginem de fato quão difícil a gente deixar filho para babá educar. Mas pegar o tubo da imagem da babá é o mesmo que a gente apresentar a primeira fralda que a criança esteve a usar. E aí difícil será? Sim, é preciso a gente se atentar. Sim, porque, olha, quando, de fato, criança aqui começava a chorar, sim, o primeiro choro do lugar, a recomendação era óleo de ricino. Algo difícil de tomar, era recomendado dar para todo o intestino limpar. E a vida é continuar limpinha no lugar. Imagine uma criança, o primeiro choro, a primeira fralda. E a gente ali entrar. E quando a gente for ver mesmo a formação que ali estiveram mesmo, vamos dizer assim, a conquistar, quer dizer, pensar, estabelecer, e aí a gente vai ver o sentido real, sim, de TV. Sim, que nada mais quer dizer de que a maneira de todo tolo viver. Isso significa TV. É a maneira que todo tolo tem que viver. E a gente passou, de fato, a ser o tolo da TV. Tirando de nós qualquer conceito que a gente tivesse ou quisesse trazer para as 4 paredes. Olha, a gente resolveu abusar de tal maneira, que a gente esteve a criar fundo de participação popular, que a gente é incapaz de imaginar onde tudo isso foi parar. Pense em criança, sim, criança que o tempo esteve a passar, adulto esteve a virar, sem o direito da cartilha, sim, a cartilha da sabedoria, sim, popular, sim, para, sabe como é que é uma formação profissional, conquistar. Imagine quanto ali esteve a parar. Sim, dizendo mesmo, olha, que uma porção de criança, sim, que a fase esteve a passar, adolescente esteve a virar, e que esteve de fato a conquistar a formação profissional. Se eu for colocar a proporção, imagine, 1 para 10, 10 para 100. Quanto o Estado não esteve, de fato, a pagar? Sem o resultado para o Estado chegar. Sim, porque se esse tanto de gente esteve a conquistar nível técnico no lugar, onde é? Onde é que essa gente está? Para, sabe como é que é? O tempo todo a TV falar que não existe profissional capaz de se adequar ao que o mercado de trabalho está a precisar.
se existe de fato uma lista de profissão até que estiver a inventar para justificar toda a dinheirama que passa por lá. Olha, profissão que eu nunca nem ouvi falar que tem utilidade nesse lugar. Eu não sei não, mas quando a gente deixou, não, quando a gente deixou o conceito de desconceitualizar como uma coisa boa no lugar, imagine o prejuízo. Imagine o prejuízo. Gente que não tinha nem mesmo condição de uma faculdade bancar, mas que foram, né? Falar, não, sabe como é que é? Quando de fato a TV resolve na vida do outro entrar, é para acabar. Não, começaram a falar que tinha mesmo que aprimorar, aprender outras línguas, falar, tinha que estudar, ter curso isso, curso. Santo Deus. Eu fico pensando mesmo qual a utilidade de tanto curso a pessoa. Sim, a pessoa ali conquistar. No currículo colocar se o básico o mercado não está a lhe dar. Mas a gente precisava vender nível técnico. Puxa vida. A gente deveria no mínimo mesmo, ter um pingo de decência no lugar. Puxa vida. Mas o que seria de fato o conceito de decência a gente de fato formar? Será que era preciso de fato pai e mãe educar, avós, tios? Sim, aqueles que estiveram a se responsabilizar pela educação doméstica. Ou essa história de decência seria de fato a escola, professor, professores, coordenador, pedagogos, essa coisa toda que numa escola deve de fato estar. Quem poderia nos ensinar o que é decência? Como é que o professor pode, de fato, numa sala de aula entrar, dizer que conosco estará a se importar, com 100 dias a se passar sem ele comparecer lá, porque o sindicato esteve a determinar greve no lugar? Pode o professor, a lousa, usar para o conceito de decência para o educando alcançar? Longe do educando assim acreditar. Longe. E aí ficou muito mais difícil para o professor, o próprio conceito de educar, conquistar. Com sindicato, o tempo todo a manipular conceito no lugar. Porque o rombo que no sindicato está, professor não tem nem noção. Mas quem esteve de fato a se preocupar? Sim, com o dinheiro que o professor tinha que depositar para o sindicato lhe representar. Em que momento essa democracia desejou mesmo? Sim, a liberdade nos dá. Eu não sou obrigada a sindicato pagar. Numa democracia, é claro. Numa democracia, o próprio sindicato tem que me conquistar, tem que provar para mim que é importante eu colaborar. Sou eu que tenho que acreditar na importância do sindicato. Sou eu que tenho que opinar, que é importante a minha opinião eu dar, já que eu estou também a colaborar. Puxa vida. Mais uma democracia onde as coisas nascem sendo a vassoura, varre ao ar. A coisa se espalha de cima para baixo. Numa democracia
E aí a gente não desejou mesmo, a gente não desejou calcular quanto custa, sim, trabalhador, sindicato, bancar. Imagine quantos professores existem nesse lugar. Quantos estiveram a pagar? Quantos morreram sem nem sequer um caixão? Sim, um caixão poder comprar. A dificuldade, sim, a dificuldade da vida levar depois de se aposentar, coisas e mais coisas e mais coisas, sabe como é que é? Ah, mas a gente deveria, não, a gente deveria o Banco Central consultar, perguntar quantos bancos os sindicatos estiveram a registrar no lugar. Sim, porque eu devo de fato informar. Sim, eu acho que é legal, legítimo, eu acho que existe uma lei, não sei. Deve ter uma lei no lugar para sindicato ter direito a ter banco particular. Agora, eu não sei não como é que isso pode se dar. Sim, porque olha só, se o sindicato tem um banco particular, como é que a gente pode confiar na conta que o sindicato estará a prestar? Sim, porque banco particular é como cofrinho, aquele porquinho que a gente costuma comprar para moedinha a gente depositar. Só eu tenho um acesso, sem direito de quebrar, de fato abrir para saber quanto dinheiro está lá. Conceito de vida particular. Mas sindicato, sim, sindicato abrir banco, sim, com o Banco Central autorizar. Banco particular. Dinheiro, dinheiro de trabalhador ali depositar. E trabalhador viver a boiar, sem saber efetivamente qual a importância do dinheiro ali, dele, ali, sair de lá para o sindicato. Onde é que esse dinheiro está? Como é que o trabalhador pode se usufruir do dinheiro? Sim, um mês, vamos dizer que tem 30 dias. 30 dias. Quanto dinheiro vai chegar? Se quando o mês terminar, na conta particular de cada sindicato desse lugar. Vocês estão falando sindicato, né? A gente deve colocar sindicato. Eu não estou falando daqueles que lutam e lutam e lutam e lutam para de fato conquistar uma categoria. Eu estou falando de sindicato. Aí se eu pegar, sim, aqueles que fizeram a diferença nesse lugar. Sim, que tem mesmo direito de ter em conta particular. Fico pensando mesmo, se a gente tem noção mesmo, do prejuízo que nós estivemos a jogar nas costas de cada trabalhador, que era obrigado a pagar sindicato nesse lugar. Aí, devo eu perguntar, sindicato tem noção? Sim, para dar. Sindicato tem como numa mesa sentar para com o Ministério Público estar para poder barganhar em nome de uma classe que ele diz representar? Quando essa classe esteve mesmo a se prejudicar o tempo todo, porque na conveniência o sindicato vai acordo firmar. Em outro momento, o sindicato sequer vai se importar. E aí toda uma classe ali, vendo a vida passar sem efetivamente a vida dele profissional mudar.
cada vez mais a se desvalorizar. Fico pensando mesmo, como é que, nesse tempo moderno, que diz democrático, pode assim se dar? Olha, um dia o professor tinha valor, sabia chegar, sabia com educando, sim. Ó, de repente, acuado, e a gente não vê nem mais sindicato. Com responsabilidade sobre o que aqui tem se passado. Olha, a gente deveria mesmo pensar um bocado. Sim, porque é importante. É importante a gente usar a cabeça para chapéu colocar. Sim, porque se a gente de fato pegar um chapéu, sim, e na nossa cabeça colocar, a gente vai ter ideia. Do quanto o profissional aqui esteve a passar. Com tudo aquilo que o sindicato foi capaz de realizar. Não é fácil o trabalhador caminhar com o chapéu de sindicato. De nenhum lugar. Sabe quantas cestas básicas o trabalhador ele poderia comprar ao longo do tempo que ele esteve de fato a colaborar com o sindicato do lugar? Nós temos noção de quantas pessoas passam por esse lugar deixando dinheiro para sindicato de boa ficar? Nós temos noção, aquela coisa que é mesmo até chata de falar. Sim, sabe como é que é preciso mesmo sindicato, a gente investigar, mas é considerando aqueles que na mesa, sim, estiveram a sentar, sim, como de importância no lugar. É permitido a gente pegar dinheiro de sindicato para certos movimentos a gente de fato sustentar? Sindicato esteve a reclamar, denunciou que o dinheiro muitas vezes estiver a pegar para movimento social sustentar, tirando do trabalhador o direito até de uma vida social ali se plantar, sim, porque o dinheiro com toda certeza iria dar, sim, para cada categoria ter sim, um clube para se encontrar, ó, do mesmo assunto falar, a categoria ali, vamos dizer assim, como fortificante. Olha, quando a gente cria um clube, se o sindicato tem esse pensamento assim, vamos pegar o dinheiro do trabalhador, um clube social, para a família ali encontrar, e ali amizade formar, e aí um pensamento de classe conquistar e ser forte. Mas dinheiro a entrar. Sindicato até achando que poderia de fato o dinheiro administrar. Mas sabe como é que é, né? Sindicato tem dono. Ai daquele, sim, que desejar se rebelar, ser rebelde e não deixar o dono mandar. O dono sabe capataz enviar. Olha,
a gente deveria mesmo linkar, sim, linkar a tubo de imagem. Sabe quantas vezes o tubo de imagem esteve a colaborar para essa situação aqui se dar? Sabe quantas vezes o tubo de imagem esteve a convidar cabeça? Sim, o cabeça que naquele momento a greve estava de fato a levantar uma revolta ou uma sinalização de que ia mesmo, sabe como é que é? Aquela conversa toda. Sabe quantas vezes o tubo de imagem deu voz para sindicato? A gente não sabe. Sabe quantas vezes o tubo de imagem colocou essa gente no topo? Para essa gente, toda uma categoria prejudicar. E muito dinheiro por ali se passar. Com acordo a se firmar. Como se o tubo de imagem fosse mesmo trabalhar para a categoria muito ajudar. Sabe quantos contratos existem entre o tubo de imagem e sindicato? A gente poderia até ficar, o quê? Feito de vassoura, sem saber, meu Deus do céu, como é que isso pode se dar? Pode se dar porque a gente em nenhum momento quis uma democracia mesmo, aqui se plantar. E hoje o que nós estamos vendo, passando, feito bandeira democrática no lugar, nada mais é do que fruto de tudo aquilo que estiver a plantar. Sim, porque se eu começo contrato a assinar com sindicato B, com sindicato A, imagine quem é que esteve, de fato, a avalizar. Então não tem como. Não tem como eu enviar. Sabe como é que é? Gente, tem para o microfone pegar e de fato questionar. Sim, a bandeira que hoje está a mandar. Sim, porque tem uma que está a mandar. Como é que eu posso isso realizar? Se eu tenho um tubo de imagem que o tempo todo esteve toda uma situação democrática a prejudicar. Porque democracia é fortalecimento popular. Olha, se uma família não se encontrar, sim, sabe como é que é naquelas datas assim, datas particulares, tão particulares. Imagine quão fraca a família vai ficar. Imagine quão fraca. Mas, se a família todas as vezes, não deixa as diferenças do lado, cada um guarda em sua casa e vai para ali, o clube, ali, familiar, cada um com uma maneira e tal, mas tem um ponto em comum, ali está. Criança brincar e crescer aquele vínculo. Mas quando a gente acha, sim, na minha vida esteve a melhorar a vida de ali, sim, daquela, eu vou viajar, não vai dar, já tem, falei que eu ia com fulano passar fraca a família. Vai, ali, fraca. Imagine com uma classe tendo a possibilidade de forte ela ficar assim, dinheiro não esteve a faltar, tem um clube, criança ali compreendendo de fato a importância do que o pai está a realizar, o pai com a amiga a conversar, trazendo problema ali, um ajudando o outro, sabe como é que é? Anel a se encontrar, toda uma corrente a formar, forte. E quando o sindicato ali, se quisesse criar um ou outro, querendo direcionar, não, aqui não é assim que está a funcionar, o fulano estive a conversar, imagina a beleza. Democracia.
Mas procurar um clube nesse lugar é algo assim tão complicado. Deus até me disse, olha, se a gente tivesse aplicado o dinheiro do sindicato, olha, imagina, cada categoria, com um clube, bem formado, bem sustentado, trabalhador ali. Sabe como é que é? Na prática, o aposentado, imagine se sindicato seria assim, o tempo todo manipulado. E de um modo tão dilacerado. É por isso que eu digo. É por isso que eu digo. A gente tem que usar os dois pratos. Olha. O tubo de imagem é algo muito complicado. Nós não temos, assim, noção do que aqui foi realizado. É por isso que eu sempre... Não, sempre assim. É por isso que eu sempre digo. Eu digo mesmo. Olha, quando o seu nome for... Não, quando for... Não, quando será? Não, quando for levantado, eu lhe digo. Tu vais cair num grande buraco. E eu sinto muito. Muitas vezes ele... Sabe como é que é? Ele até me pergunta assim... Eu vou conseguir mesmo? Eu vou conseguir mesmo sentir esse buraco sendo assim, levantado, alvejado? Eu sempre digo para ele assim, olha, se eu fosse você, eu deixaria mesmo o meu corpo viver. Todas as atrocidades que aqui, sim, você foi capaz. Aqui, né? Foi capaz de fazer. Deixando a possibilidade disso aí nunca morrer. Mas, como é tão difícil para você assim fazer, aproveite. Aproveite para ver TV. Quem sabe você possa entender o quão é difícil tolo aqui viver. Para o tempo todo. O tempo todo. Aqui. Tolo morrer. E tanto imundo aparecer. Eu tenho conceito de vida. Sim, de vida, da vida que eu quero viver, que eu sempre desejei viver. Conceito que Deus esteve a me conceder. O divino me disse, vamos ver TV, sente para ver TV. Eu até tentei mesmo. Não, eu tentei procurar ali um fio para eu, de fato, sim. Sabe como é que é? Mas o divino disse, é melhor de fato você, a mãozinha assim, cruzar. Ai, estalei, puxei e fiquei. Sim, porque não é fácil a gente ser tolo da vez. Puxa vida, não é fácil ser tolo da vez. É complicado. Mas a gente deve ser sindicalizado. Imaginem de fato, se for encontrado algo do tipo, olha, a gente não pode de fato, não pode mesmo pensar de um modo equivocado. Olha, tem gente que soube o tempo todo, sim, sabe como é que é? Usar o fogo dobrado. Assim pode servir a Deus e ao diabo. E a gente fica aqui, no vácuo, e no vácuo. Com tudo de ruim sendo realizado. Poxa vida, como é complicado. Mas eu sigo de fato
vivendo aquilo que me é solicitado. Com Deus é assim. Não tem de fato por que eu não falar daquilo que aqui foi realizado. Eu posso pegar qualquer papel, inclusive papel dobrado. Por que que eu não vou realizar o trabalho? Obrigada. Obrigada e obrigada. A gente sempre e sempre pode de fato encontrar um motivo para a nossa vida a gente levar. Independe do conceito que os outros quiserem nos dar. O importante é a gente saber, mesmo saber, que nós temos vida familiar. E essa vida a gente pode conquistar. Ainda que seja tão difícil, tão difícil, tão difícil. Conceito aqui a gente formar. Bom dia. Dia com categoria.